Olá, queridos, graça e paz. Vamos partilhar um pouco da palavra de Deus, palavra de vida, de graça e de sabedoria. No Evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo 18 ao versículo 20, nós encontramos registrado uma narrativa bastante conhecida, que é justamente a figueira sem fruto. Assim está escrito: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folha, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram e exclamaram: como secou depressa a figueira. Amém. Uma leitura superficial dessa narrativa bíblica nos dá uma certa interpretação errônea acerca da natureza de Cristo, porque de fato essa atitude nos surpreende, levando em consideração que o caráter de Cristo é pacífico, é benigno, é benevolente. De repente nos deparamos, humanamente falando, diante de uma situação que provoca em nós uma surpresa. Ficamos até perplexos diante dessa ação de Cristo, uma atitude grotesca, rude, áspera e extremamente ríspida. Jesus simplesmente amaldiçoou a figueira sem fruto e ela imediatamente veio a secar. No entanto, ao procurarmos conhecer melhor qual era o propósito dessa atitude, qual era a lição através dessa história, nos surpreendemos com a sabedoria do Mestre Jesus. Na verdade, Jesus estava combatendo a hipocrisia muito existente nos judeus, os quais ele mesmo chamou de sepulcro caiados. E o que é um sepulcro caiado? Por fora tem toda aquela beleza e aparência de um mausoléu, de um túmulo, de uma sepultura, mas por dentro o que existe são cadáveres, carne dada aos vermes, é o corpo em decomposição, em putrefação, um estado que se encontra completamente pútrido, fétido, ou seja, por fora uma coisa, mas por dentro outra. Jesus está combatendo a hipocrisia. E ao se aproximar da figueira, ele percebe que a figueira tinha folhas, o texto deixa muito bem claro, mas não tinha fruto, porque a botânica da Palestina nos ensina que a figueira é uma das poucas árvores que primeiro nasce o fruto e depois gera as folhas. Evidentemente, se uma figueira tem folhas, é porque ela tem frutos. Porém, quando Jesus se aproxima, é atraído pela exuberância, pela aparência, pela a beleza, pela exibição daquela figueira, mas ao se aproximar percebe que não passa de uma farsa, de uma fraude, de uma fake news. Ela só tinha folhas, ela não tinha o que era mais importante, que é o alimento, que é o fruto. Jesus simplesmente amaldiçoou. Os discípulos entenderam perfeitamente, e hoje nós temos a oportunidade de compreender que Deus não admite hipocrisia, que Deus não admite falsidade, que Deus não tem aliança com pessoas que são dissimuladas. E a figueira nos ensina uma grande verdade. A figueira sem fruto nos ensina que aquele que vive de aparência perde a sua essência, perde a sua identidade, perde a sua natureza. Aquele que vive de aparência perde a sua relevância, a sua importância, perde a sua boa reputação, porque gera frustração e decepção nas pessoas que, quando se aproximam, conferem e chegam a constatar que não é nada daquilo que imaginava. Aquele que vive da aparência, além de perder a sua essência, a sua relevância, perde o propósito, a razão da sua existência. Por isso que Jesus amaldiçoou a figueira e ela imediatamente secou. A minha oração é que Deus venha encontrar em nós o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é paz, amor, alegria, bondade, fidelidade, longanimidade, benignidade, domínio próprio e mansidão. Que sejamos árvores frondosas, sim, não há problema de ter folhas, mas que não venhamos deixar de ser frutíferos, porque fomos chamados para frutificar, e nisto é glorificado o nome do Pai, que venhamos dar muitos frutos que glorifiquem
o seu grande nome. Que Deus venha encontrar em nós árvores com frutos, não simplesmente com folhas. Que Deus abençoe a sua vida e frutifique no reino de Deus. Amém.